Vou conversar com uma pessoa que quando nasceu o Brasil era presidido por Arthur Bernardes. A nossa moeda ainda era o réis, que foi a primeira moeda brasileira. Para a primeira Copa do Mundo vencida pelo Uruguai, ainda faltava 5 anos. A população brasileira era de apenas 32 milhões de pessoas. Hoje são 200 milhões. E ainda faltavam 25 anos para o Assis Chateaubriand trazer a televisão para o Brasil. Pai de uma par de filhos, eu converso com José Cardoso da Mota Filho, o conhecido Sodeco. Nasci na Praça da Matriz, onde tem a Casa Amarela lá. Hoje, ali era a casa de meu pai. Em frente do Angeu, do Bispo, Prelado, de Paracatu. Meu pai era açougueiro e minha mãe serviço doméstico. Mas como ela aqui era raro, ela trabalhava muito, não saía na rua, muito poucas vezes. O senhor nasceu dentro da mitologia católica, né? E depois, passados os anos, o senhor migrou para a mitologia adventista. E o que o senhor poderia dizer para nós assim, com essa mudança de uma mitologia para outra? Em resultados práticos, assim, no dia a dia, qual foi assim a diferença? Para melhor? É o seguinte, ou para pior? Ou mesma coisa? Aqui nós tínhamos que ouvir a voz da profecia, mas muitos crentes, como diz, da igreja presbiteriana. Então aqui embaixo nós tínhamos Dom Silva, que ouvia muito a voz da profecia, que era do pastor Roberto Rabelo, da igreja adventista, e muitos outros nós ouvíamos. Depois eu fui para o Rio de Janeiro, fiquei lá 6 meses, internado, doente. Nós ouvíamos a voz da profecia lá também, no rádio, né? E por aí abriu o caminho para passar para a igreja adventista, né? O dia continuou 24 horas, o ano 65 dias, 7 dias a semana, 30 dias ou 31 no mês, época de chuva, época de calor, época de frio. Não teve assim, você não sentiu assim, não, uma mudança não. Porque por aí entrou em contato com outras pessoas, né? E foi ligando e adaptando. Né? Tudo se adapta. E tem um filósofo, agora no momento esqueci o nome dele, que diz que a gente não, o ser humano ele não precisa temer a morte. Segundo ele, quando você existe, ela não existe. Quando ela existe, aí você já não existe. Ou seja, a morte, você não convive com a morte. A gente está vivo, então você é vivo, não tem nada a ver com morte. Aí o dia que você deixar de... E quando você morrer, aí a morte que vai existir. Então, quer dizer, mas é isso, eu tenho assim... Se eu tenho medo, não tem... Tem dia que tem. Qual o sonho que a gente tem, a gente tem. Então o senhor tem medo da morte? Tem. Na visão do senhor, qual seria o mais correto em afirmar? Que existe vida após a morte ou morte após a vida? Existe vida após a morte ou morte após a vida? Bom, segundo a tradição e o que a Bíblia fala, né?
só tem vida nova depois do juízo final, que é a ressurreição da carne e a vida eterna. Amém. Não é? Então o senhor acha que existe a vida após a morte? A vida após a morte na ressurreição final. E depois que vive de novo, aí não morre mais? Não morre mais. Ele diz que a vida é eterna. É vida eterna. Nunca vi nem falar. Ninguém nunca viu. E ninguém viu falar. Não. Aí existe uma indústria por trás disso, por trás da vida eterna, que é a indústria católica, tem a indústria evangélica, tem a indústria islâmica, que tem grandes chefes, e esses chefes vivem em cima desse posteriori que ninguém viu a cor, não viu nada. Não viu nada. Mas é que sustenta todo esse gigantesco sistema por trás desses grandes líderes, poderosos em todos os sentidos, principalmente financeiro. Aí nós não sabemos, aí está no abstrato. No abstrato. Só sei que nada sei. Não é assim?